Eu não sei se você já reparou assim, mas em alguns crimes, ou na grande maioria deles, sempre antes de ser provado, já circula nos bastidores pelo menos 2 ou 3 opções, e uma dessas opções realmente é. Só não sabe como que se chega ali. Aí começa a perceber. Ó, sempre tá falando ali, ó, um policial sabe, foi isso aqui que aconteceu. Aí tem foi isso aqui que aconteceu. Mas tem muito falastrão também falando besteira. Você acha? Não, tem. Eu já vi isso acontecer. Teve um caso aqui em São Paulo, muito grande, desaparecimento de uma menina chamada Vitória. Isso comoveu o país. A menina saiu para andar de patins, essa menina desapareceu, não achava corpo, não achava nada. Foi em plena Copa do Mundo, e as TVs lá fazendo essa novela 24 horas com uma audiência incrível, ninguém assistiu o jogo para entender o que aconteceu com a menina. Foi um caso muito comovente. Eu cobri esse caso do dia 1 ao último dia. Eu fiquei lá, acho que até encontrar a menina, eu não sei se foram 7 ou 10 dias, assim. Durante esses dias todos tinham suspeitos. Se chegava lá, a polícia falava assim, um investigador falava assim, foi a amante do pai. E aí tem jornalista irresponsável, tem um monte. Polícia está dizendo que pode ter sido uma pessoa que teve um relacionamento com o pai. Imagina a vida desse pai, a vida dessa suposta amante. No dia seguinte, não foi não. Eles chegaram a dizer que podia ser uma vingança da mãe da menina contra o pai que separou dela para ficar com outra pessoa. Isso vira verdade para jornalista responsável. Juro para você. 4º dia, foi o tio, teve uma briga com o irmão, e veiculando. E as informações saíam dessa maneira que você falou. Quando o desfecho do caso, dos 7 dias, das 10 versões apresentadas, não tinha nada a ver. Nenhuma delas. A menina foi pega por engano. Eles queriam pegar uma irmã de um usuário de droga que estava devendo dinheiro para o traficante. E não tinha, em nenhum momento isso passou. Então tem caso que não. Tem caso que tem uma pressão, a gente percebe, tem uma pressão muito forte do governo, da Secretaria de Segurança Pública, do delegado-geral, do diretor de departamento, do delegado titular, do seccional, para que a investigação apresente uma resposta. Principalmente se esse caso está nos programas policiais de final de noite, né? A gente pega aí esse caso da Marielle Franco aí, antes de chegar no mandante ali, sempre corria nos bastidores, né? Essa história especialmente sim, mas não é sempre que isso acontece. A gente tem que tomar muito cuidado. Fala-se demais, né? E sempre tem alguém com interesse, né? A gente nunca pode esquecer isso. Sempre tem alguém que é amigo de alguém. O advogado do assassino é amigo de alguém. Enfim. Tenta plantar alguma coisa para desviar ali. Tem que tomar muito cuidado. É casca de banana o tempo inteiro. É verdade. Você tem que acordar, não tem que descobrir o que aconteceu. Você tem que saber onde você desvia da casca de banana, sabe? Por isso que eu te falo, vai no papel. Todo bom jornalista tem um monte de processos nas costas. Todo bom jornalista é alvo disso, né? Se você é bom de fato, você mexe com quem não deve, você denuncia o que tem que denunciar. E todo bom jornalista não perde processo. Eu tenho um monte, não perdi nenhum. Sério? Arquivou vários meus, né? Enfim, não, porque... Te abala a hora que chega na sua casa, um processo? Não, nem um pouco. De boa? A TV tem um departamento jurídico incrível que resolve, né? Mas tudo que eu faço está no papel. Mas absolutamente tudo. Tá bom, mas aqui alguém disse que não é a Thaís Furlan dizendo. Sim. Então procure no processo. Por isso que eu te falo que esse núcleo que eu fui trabalhar era muito bom, porque ele tem jornalista viciado na informação. Então a gente nunca vai colocar uma coisa no ar. Por exemplo, o caso do Champinha. Eu falei para vocês, fiquei 3 dias na unidade experimental na porta. Toda pessoa que saía, de manhã, de tarde, de noite, eu parava para falar. Como é o Champinha? Tomei um monte de não, a gente gritou, não. Numa das situações, um rapaz lá gravou comigo e falou, ele é um psicopata até hoje, não sei o quê. Qual é a sua função aqui? Eu sou agente penitenciário. Eu não ponho isso no ar. Ele não é psiquiatra para dizer que o Champinha é um psicopata. Eu seria leviana de colocar isso no ar. Quem pode... o meu chefe falou isso numa reunião com a gente. Peraí, o que ele era? Eu falei, não. Na visão dele, ele é um psicopata. Você tem conhecimento? Eu também não tenho como jornalista para dizer. Você tem? Você para dizer se alguém é psicopata? Não, quem pode dizer é um psiquiatra. Então, esse cuidado, eu tenho... É um cuidado absoluto. Então, vai no papel, vai numa informação correta, vai numa fonte... Dá trabalho fazer direito. Então, mas você não dorme, mas aí você... Sabe? Mas como que você faz? Porque a sua fonte, por exemplo, você nunca entrega quem é a sua fonte. Nunca. Isso é uma ética indiscutível. Você nunca vai entregar a sua fonte. Eu também faço isso.
Você falou ali que você tá com um casão aí, que eu quero saber depois. Mas você nunca entrega a sua fonte. E quando vamos pensar algum processo contra você, como que você vai virar e falar assim, eu não vou falar quem me passou essa informação. Mas ou seja, essa informação... Né? Você tem um papel, você tem alguma coisa que você vai achar. Você tem um papel. Você tira a borda de quem baixou o processo para você, de quem pegou o laudo para você. Tá. Eu tô sempre segura da informação. Prova material sempre na mão. E tem uma coisa que também, casos sigilosos, por exemplo, isso aconteceu uma vez comigo. Me passaram uma informação. Muitas vezes você lê o depoimento, mas você não tem um papel na mão para dar no ar. Mas você lê. Eu só divulgo, ou na passagem, quando eu falo, numa arte, o que eu vejo, o que eu leio. Mesmo que eu não puder reproduzir aquele papel. Porque, às vezes, 2 pessoas têm acesso ao papel. Então, é muito fácil determinar quem me vazou a informação. Então, a gente... se eu for acionada judicialmente, você quebra o sigilo de um processo internamente, o papel está lá, porque eu vi o papel. Então, a responsabilidade é do jornalista. E é muito fácil você ser... levado pela emoção, sabe? É muito fácil. Então, esse foi sempre um comprometimento que eu tinha. Eu tenho grandes mestres no jornalismo. Eu dei muita sorte. Eu aprendi com gente muito boa. Gente, sabe, técnico, assim. E meus amigos jornalistas são assim, eu invejo as pessoas no bom sentido. Eu copio essas pessoas nesse, né? E aí não tem erro. Aí você não... Casca de banana, você... Tem hora que você fala, nossa, ainda bem, obrigada que eu vi isso, obrigada que eu me certifiquei disso, obrigada. O trabalho é esse. Começa no papel. Eu falo isso para todo jornalista, todo estudante de jornalismo que me pergunta. Vai no papel. Papel não mente. Vai no papel. Mas você chegou a escorregar no comecinho? De carreira, várias vezes. Eu não lembro de um caso muito específico assim, mas várias vezes. Teve vezes de eu correr atrás do papel, depois que eu dei a informação, eu falei... E agora? Fui manipulada. O que é isso aqui? Teve caso de eu estar fazendo uma cobertura, de eu estar uma semana depois tentando... Aí eu falei... Fundamental. Obrigada, amigo. Você tá aqui, ó. Aí, me conta desse tráfico de órgãos que rola aqui, que é algo que a gente estava falando ontem. O tráfico de humanos, eu acho que é o 2º do mundo, mais assim. rentável. Mais rentável, né? E parece que é uma realidade próxima e distante ao mesmo tempo, assim. A gente nunca acha que isso pode acontecer perto da gente, né? E acontece o tempo todo. Pode acontecer. Tem uma rede aqui de gente que vai por ir doar o rim, né? Você não é dopado para tirar a força. Eu fiz uma série o ano passado sobre isso, de uma moça que ela foi cooptada para a Turquia. Tenho prova, fiz uma série, indicada por um prêmio internacional com isso. Ela foi cooptada por um suposto namorado, conheceu na rede social, chegou lá colocada num local para ser dopada e extrair o rim da menina. É uma coisa séria, uma coisa que ele existe de fato, movimenta uma fortuna, como você disse, é uma indústria de bilhão no mundo inteiro. Isso acontece. Nesse caso específico, a gente vai falar de um caso que é o do Paulinho Pavese. É um caso que chocou o país. Um menino de 10 anos cai de um prédio, de uma sacada, de um mezanino de um prédio, uma altura de talvez uns 3 metros, se eu não me engano aqui, falhando a memória, mas cai de um mezanino, eu fui lá, entrei no prédio, fui. Tá brincando na piscina, ele corre com os amigos, era um menino muito cheio, muito acelerado, ativo, uma criança muito parecida, provavelmente, com o que eu fui. Sabe a criança boa, arteira, no sentido de fazer arte gostosa? Escorregou, estava molhado, tinha um erro grave nesse prédio, provavelmente ali na época, que hoje está modificado, de projeto, o menino caiu, bateu a cabeça. Porteiro, caiu em cima da guarita, o porteiro ouviu, falou, oi, Paulinho, aprontando de novo, brincando, né? Porque ele era muito querido, o menino. Todo mundo amava esse menino. E aí, vieram, pegaram uma escada, socorreram o menino saiu andando de cima de lá, andando, tinha um hospital no quarteirão de baixo, no mesmo quarteirão, na esquina de baixo. Foi andando com a mãe, chegou no hospital, chorando, falando, meu pai vai brigar comigo, meu pai, sabe, coisa de criança, porque eu caí ensanguentado, com um corte na cabeça, falando. Foi pro atendimento dele. O que se acredita que aconteceu com ele? Tinha um médico lá que ele não era cirurgião, que não é ilegal, né? Você tá de plantão no hospital e precisa fazer uma cirurgia, você é capacitado para isso, você faz. Teria feito um procedimento para... Como é que fala quando você vai... descompressão da cabeça? Para tirar ali um volume, o edema. Não tem um nome ali, eu já vou lembrar. E aí fez esse procedimento que deu errado.
Porque o menino entrou falando, eu conversei com os médicos que estavam ali, as pessoas, apesar de ter uma máfia branca na cidade, né? E aí esse menino tem uma piora grave no estado de saúde dele. Chamam o pai e a mãe do menino, falam, olha, não falaram o que é de fato o que aconteceu, ele descobriu depois, ele teve uma piora, acho que essa queda foi grande, não sei o quê, e a gente não sabe se o menino sobrevive. Dia seguinte, olha, ele não está reagindo, tal, a gente vai levar ele a gente vai fazer um exame nele, uma arteriografia, que vai constatar se tem atividade cerebral ou não, se ele está em morte encefálica. Tá bom. Os pais, o pai, eu tive muito com esse pai, eu fui até Milão para esse documentário gravar com o pai dele, que tá lá, pediu asilo, porque foi perseguido aqui no país. Esse pai, não, acabou, né? Aquilo que a gente estava falando, nós 3 aqui apaixonados pelos filhos, acabou a vida, né? A vida acaba nesse minuto, para uma família. E esse pai falou, tá bom. Aí um médico virou para ele e falou assim, se o seu filho evoluir para morte encefálica, a gente pode doar os órgãos dele? Tem muitas pessoas que precisam. Ele falou, pode. Vou conversar com a minha mulher, mas pode. De palavra. É nesse tanto, sem protocolo. Ele falou que poderia, depois, mas tinha que avisar para ele. Foram fazer o exame no menino, um menino com atividade cerebral. Era uma atividade pequena, mas você tem que ter 3 artérias que não mostram uma atividade ali, mas ele tinha, não tem morte cefálica. Família ali, né, esperando. Aí eles tiram o menino de novo para ir para uma outra clínica, os médicos tiram para uma outra clínica, um hospital particular que tinha lá, não, para Santa Casa de Misericórdia, que era o local habilitado na cidade clandestinamente, depois se descobriu para fazer transplante de órgãos, e leva lá, vamos lá, a Santa Casa é melhor. Imagina tirar uma criança de um centro cirúrgico, de uma UTI, que já está com essa... para fazer o exame de morte encefálica, sem o pai saber. Que é de novo para um outro lugar. Eu não autorizo. Você tem atividade cerebral, você vai tirar, você vai levá-la para um hospital melhor, você não vai para cuidar. Leva lá. Dizem os médicos que constataram essa morte encefálica nesse menino ali. Só que esse exame nunca apareceu. O primeiro que tinha atividade aparece e o segundo não apareceu. E aparece um papel depois dizendo lá sem morte encefálica, anotado por quem fez o exame. Tá lá, no prontuário que depois descobriu. O pai não soube de nada disso. Autorizou. Comprou uma placa, deu para os médicos que tentaram salvar a vida do filho na cidade. Passam um mês, 30 dias, ele recebe uma conta na casa dele, do hospital particular. Por lei, se você vai doar os órgãos, você não arca com não tem custo, isso é o SUS que paga. Isso é uma contrapartida para que a doação do órgão aconteça, porque é muito importante, que fique claro, pelo amor de Deus, eu defendo a doação de órgãos. E aí o pai falou, peraí, mas por quê? Começou a olhar. Aí olhou coisas ali, uma medicação exagerada para dopar o menino, segundo o pai, para que retirar o órgão. Não, meu pai, mas se ele estava morto, como é que precisou sedar o menino? Depois a gente entende que até isso acontece, que você tem espasmo no corpo, mas enfim. Aí o pai começa a denunciar. Procura emissoras de televisão, denuncia. Procura a delegacia, que era gente muito rica, né? Era a Santa Casa da cidade, médicos muito ricos, que faziam transplantes num nível que... Poços de Caldas. Belo Horizonte, que tinha, porque você faz transplante com acidente vascular, né, e AVC, infarto e acidente de trânsito, muito. Não tinha acidente de trânsito, né, em Poços de Caldas. Fazia muito mais do que BH. Que isso. Aí o pai começa uma investigação paralela, aciona o Ministério Público, ele pega um juiz de fato, um cara muito corajoso, promotores corajosos de fato, e começam a investigar. Isso tem quantos anos agora? Acho que quase 20 anos, o médico foi preso agora. Eram 7. Descobriram uma rede de anestesista. O que eles operavam segundo a investigação? Todos condenados, tá? Eles tinham uma central clandestina de transplante em Poços de Caldas. Eles mantinham clínicas, então eles recebiam pelo transplante do Sul, eles mantinham clínicas que eles cuidavam desses pacientes depois transplantados. É um dinheiro muito grande. Então, quando alguém morria de fato, eu acho que os médicos achavam que o Paulinho ia morrer, mas não seguiram o protocolo. Isso está muito comprovado no processo. Quando eles acharam que o menino ia morrer, o que eles fizeram? Córnea, fora de São Paulo, Campinas, você tem que seguir uma lista regional. Não mandaram para Belo Horizonte. Aí, para São Paulo,
Aí descobriram que tinha uma empresa que os médicos criaram uma clínica que eles atendiam pacientes e davam prioridade. Falava, não, tem que ir logo que esse órgão, esse rim, era nefrologista, um deles que está preso agora, Álvaro Inhães. E aí descobriram essa rede paralela clandestina, o SUS foi investigado, o Ministério da Saúde, o ministro era José Serra na época, pediu uma... Aí foram olhar pelo menos outros 7 casos, outras 7 mortes na cidade, naquele período, que não seguiram um protocolo de morte encefálica, exigido pelo Ministério da Saúde. Eles falaram que tinha um limbo na época, que ainda estava... Não tem limbo, né? Você tem uma determinação, você tem que seguir. Os 7 médicos foram condenados, cada um por homicídio, outro por omissão, outro por colaboração, cada um ali por um está preso agora. O pai foi para a Itália porque foi perseguido. E aí, esse caso eu não vou revelar o que é, mas a gente tem uma coisa importante dentro da Santa Casa, que sempre negou o crime. E eu tive uma entrevista muito importante com uma pessoa lá que eu acho que guardou o segredo, mostrando o rosto, por muito tempo, que me revela que o nosso faro ali estava correto e a decisão da justiça estava correta. Como que isso acontece, né, cara? Porque transplante de órgão parece que é algo tão burocrático, médico que ganha bem nesse país, médico que nesse país tem que assinar, médico que, né? Como que existe uma clínica clandestina ética, assim, que vai fazer transplante de córnea? Muito dinheiro envolvido. Tinha deputado envolvido. Depois eles foram pesquisar. É que envolve muito dinheiro, né? Quem compra rim é quem é rico. Quem compra córnea, que você não quer seguir uma fila. Paga ali. O dinheiro que for preciso, né? Pra sair de uma fila, né? E assim, e tem uma proteção enorme. Eu fiquei lá, né? Os médicos da cidade, fui atrás de todos. Só que tava preso que não. Fui na clínica com câmera, eles escondiam de mim, fugiam atrás. Ninguém quer falar. Eu tenho muito isso. Por que você não quer contar da sua versão por um crime que você diz que você é inocente? Eu não tô aqui me expondo, dizendo que eu acho. Você não tá se expondo, você não tá se expondo. A negativa de uma entrevista, para mim, ela já é sintomática. Todos. Tem alguma coisa, né? Por que você não quer? E aí, paralelamente, a gente descobriu outros casos de outras pessoas que morreram na mão deles e de outros que não foram condenados nesses crimes, uma atitude suspeita. O que pode ter acontecido, e é tão ilegal quanto, eles tinham certeza que essas pessoas iriam morrer. Mas aceleraram um protocolo e tinha interesse financeiro, então tem que ir pra cadeia, apodrecer na cadeia. Cara, mas aí eu já fico em dúvida se a pessoa faz isso. Eu também. Quem me garante que ela não induz uma morte ali dentro, ali, proposital, pra lucrar milhões com isso daí, uma grana alta com isso? E eles negam, aí eles falam que o documento fugiu, o pai tirou o documento do processo, que atestaria essa segunda arterografia. Qual é o interesse desse pai? O pai perdeu a única coisa na vida dele que interessava, que era o filho dele. O que esse pai ia ganhar com isso? Ele ia ter o filho de volta? Não. A conta ele não ia ter que pagar. Eu entrevistei jornalista que cobriu o fato de maneira tendenciosa e conversei por telefone com jornalista que eu nem coloquei no ar porque eu fiquei com vergonha pelo colega, sabe? Que imagina que tinha uma máfia que essas clínicas anunciavam nos jornais locais. Então tinha um poder econômico ali. Jornalista que fala, não, tudo que ele queria era não pagar a conta do SUS. Não, isso já estava determinado, a lei estava do lado dele. Ele não teve que pagar essa conta. A vida desse pai foi tentar trazer justiça para a morte do filho dele. E eu falei com esse pai agora, é uma pessoa muito correta e dura, assim, sabe, pelo que viveu, né? Eu não teria sobrevivido, eu acho, mas ele transformou em luta. Fui para a Itália, teve que deixar o país perseguido, perdeu o emprego, a cidade toda contra ele, por esse poder econômico. O que ele ganhou com isso? Ele perdeu a vida dele, ele perdeu a esposa, que ele se separou da esposa, ele cresceu longe da outra filha, porque a vida dele, agora a filha dele foi para lá, mas a vida desse homem acabou. Virou um inferno, e o que ele ganhou com isso? Nada, ele só perdeu com isso. E aí esses médicos falam, né, as defesas, os defensores, não, sumiu do processo um documento que mostra. Para, né? Conversando na própria Santa Casa, você descobre que o que eles faziam lá dentro era fora do normal para qualquer hospital, a quantidade de transplante que essa equipe fazia. Ele se sentiu culpado, esse pai, em algum momento? Não, ele fez tudo que ele podia, ele nem estava quando o menino caiu. Ele não estava, ele estava trabalhando, o menino... Ele era um bom arteiro,
Eu sou toda estrupiada, né? Se você olhar aqui, eu tenho a cicatriz em tudo quanto é lugar. Eu também. Era isso, não sei se... Você tem cara de que era arteiro também. Era isso. Então o pai não tem. O pai acho que... Fui expulso de algumas escolas. Então, não, eu não cheguei a tanto. A arte sadia, a sua era a arte sadia, né? De subir ali, de pular daqui. É isso. E ele... Não, pai, eu acho que o pai tem uma mágoa. E agora, ele foi preso agora, o ano passado. A gente fez o caso, ele está em Tremembé tentando, o médico... Teve outro caso ali que já prescreveu o crime para o outro já tem idade para não ficar mais preso. Mas é uma máfia. Você chegou a contar para o pai o final da... Ou ele estava acompanhando? O final do quê? Desse processo contra os médicos. Não, ele acompanhou, né? Porque, ele estava sabendo mas já. para ele está desacreditado da justiça brasileira. A justiça, quando ela é lenta, ela não é justiça. Ela não é justiça, ela é não justiça, o que é pior. E, então, para ele está tão desacreditado. Agora, sim, eu tive com 3 promotores do caso, né, em BH, foi desaforado, precisou tirar, porque a cidade era tão contaminada que a justiça não trabalhava como tinha que trabalhar. Trabalhava de uma maneira errada e foi para Belo Horizonte. Eu tive com 2 juízes e 3 promotores. Vou te falar, fazer juiz falar... coisa mais difícil que tem na vida. O juiz não fala. Os 2 gravaram comigo. Os 3 promotores gravaram comigo. Muito convictos ali do que aconteceu, da investigação e do final desse caso e da condenação. Todos condenados. Não dá para discutir isso, sabe? Tem condenação por tribunal do júri, quando tem quem foi julgado pelo homicídio, e tem condenação por juiz singular, que são crimes que não são crimes contra a vida. Então aí você está falando de alguém técnico vendo um processo. Né? Todas essas pessoas trabalhando de maneira muito correta. Quando você tem um bom juiz, um bom promotor, eles têm uma capacidade de leitura, tanto dos fatos como da pessoa que está ali, a hora que eles estão extraindo, que eles estão, né, fazendo o processo ali, cara, eles podem ser enganados, mas é difícil também. Também acho. Viu? Ele garante a legalidade no processo. Isso é muito... A legalidade... Aí o papel, né? Muitas vezes o papel do juiz no tribunal do júri é só isso ali, né? Ele não tem nenhuma... Mas garante a legalidade, isso é muito importante. Aquilo que você falou anteriormente, mas admitiu prova, esse processo não tinha que ter sido todo anulado por isso. Quando você tem um bom promotor e um bom juiz... Não acontece isso. Então. E aí, volto a dizer, um monte de encarcerado.